queria estar falando nessa manhã sobre algo muito peculiar do dia, né? Celebrando a vida. Em 1 João 5,12 fala assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem o quê? A vida. Vamos ler de novo esse versículo, prestando atenção naquilo que a gente está lendo? Amém? Tenho atenção de vocês? Todos estão com o boletim na mão aí? Alguém não tem o boletim com você? É importante você acompanhar a palavra de Deus. Se não tiver, levante sua mão e alguém vai fazer um aviãozinho assim, ó, tchu, o boletim vai chegar até você. Todos têm? Sim? Falam amém então. Amém. Quem tem o Filho, tem o quê? Quem não tem o Filho, não tem a vida. Juntamente com o senhorio de Cristo, também recebemos uma nova vida. Essa nova vida irá gerar mudanças comportamentais em nós. Passamos a ser casa de Deus, criação de Deus, carregando dentro de nós o verdadeiro motivo para celebrar a vida. João 17,3 fala assim: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A palavra vida significa zoe, que é receber a vida de Deus em nós. Ou seja, o homem não tem vida em si mesmo. Fala assim: o homem não tem vida em si mesmo. Aí você pode falar: mas eu estou respirando. Sim, isso é uma vida física, que ela dura 70, 80, 90 anos. Mas você é um ser eterno. Tudo aquilo que Deus criou é eterno. O pecado separou o homem de Deus. O homem continua vivendo uma vida física, mas está morto espiritualmente falando. Mas você fala assim: mas eu já aceitei Jesus, glória a Deus, eu só estou introduzindo a palavra para a gente poder aplicar ela depois. Quem tem o Filho, quem não tem o Filho? Isso é uma escolha, uma opção ou uma necessidade de vida? Ou nenhuma das alternativas elas estão corretas? Ter o Filho é uma escolha, uma opção ou uma necessidade? Então, quando eu falo assim, aceita Jesus, eu estou apresentando isso de maneira correta? Se é uma necessidade? Alguém fala para você, aceita um almoço? Comer é uma necessidade? Sim ou não? É isso que nós vamos tratar nessa manhã. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. É preciso entender algo. Nascemos contaminados pelo pecado. Romanos 3,23 fala assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Efésios 2,1 fala assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente, desobediência, pecado, e o que isso leva? A uma morte espiritual. Passamos a transmitir essa genética caída. Romanos 7,18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero. Mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. A carne, juntamente com o pecado, a carne foi contaminada. Você é corpo, alma e espírito. A carne, ela foi contaminada juntamente com o pecado. E o que acontece é que o pecado, ele separa o homem de Deus. Houve uma separação, porque Deus, ele é justamente santo. Ele não pode
compactuar com o pecado. Aí você fala assim, mas quando eu peco hoje, Deus deveria executar o juízo dele sobre minha vida? Deveria, mas ele não faz isso por quê? Porque ele é misericordioso. E tem quem que intercede diante do trono do Pai por nós? O justo juiz. Ele está justificado, Pai, pelo meu sacrifício. É Ele que intercede por nós diante de Deus. Tá certo? E entender isso é muito importante, porque o pecado, ele tem um preço. Romanos 6:23, a parte A, fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Todo ser humano nasce na condição de estar separado de Deus. Esta é a morte espiritual que o pecado gerou em todos nós. Agora eu faço de novo a mesma pergunta que eu fiz há alguns minutos. Receber a vida é uma opção, é uma necessidade? Vocês não estão tendo convicção. Receber Jesus, o Senhor da vida, para caminhar com Ele, para entregar minha vida a Ele, é uma opção ou é uma necessidade? Quem tem o filho, quem não tem o filho, precisa receber a vida. Precisa receber a vida. Jesus não veio melhorar a minha vida. Ele veio me dar uma vida nova. E o que é preciso? A primeira coisa que precisa acontecer para eu receber uma vida nova, eu preciso nascer de novo. João 3,5, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é o quê? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos dois nascimentos. Qual foi o dia que você nasceu, Cid? 3 de maio de 79. Esse é o primeiro, é o nascimento da carne. Deve ter um segundo nascimento, que é o nascimento do... Você lembra dessa data? Alguém lembra dessa data do segundo nascimento? Algumas pessoas falam assim, eu lembro dessa data. Porque é necessário nascer, quem tem o filho tem a vida. E por isso celebra a vida. E é isso que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Nicodemos foi falar com o Senhor da vida de coisas espirituais, estando morto, espiritualmente falando. Aí se fala assim, Nicodemos não era um fariseu, não era um religioso? Sim, mas não tem a ver com religião, tem a ver em receber a vida verdadeira. E Jesus não trata isso com ele, ele fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não tem a ver em estar 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Nicodemos, quanto tempo ele ensinava em Israel? Não sei, a Bíblia não fala, mas chega uma hora que Jesus fala assim, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, eu fico preocupado contigo, Nicodemos, o que você está ensinando para o povo? Quem tem o filho, tem a vida. E por isso nós celebramos a vida. Tá certo? Nicodemos era um religioso sem vida. Todos precisamos nascer do Espírito, pois o homem só pode ter o que recebe do céu. Você não tem esse verso, mas se você quiser anotar, João 3,27 fala assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for nada. Jesus foi enviado da parte de Deus para delivery, vida para mim e para você. Nós estávamos separados. Lá em Isaías fala que nós andávamos como ovelhas, desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho. Mas o pastor de Israel deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser ovelhas do rebanho. Quem tem o filho, tem a vida. Tá certo? E uma vez que eu recebo a vida, uma vez que eu nasço de novo, agora dispara um processo de transformação.
o novo nascimento dispara um processo de transformação na minha vida. E a primeira coisa que acontece é vida nova, cultura nova. Fala vida nova. Cultura. A palavra cultura deriva do latim, colere, que tem como significado literal cultivar. Partindo desse princípio, percebemos que se trata de uma herança acumulada ao longo dos anos, que tem a capacidade de influenciar um sistema. A cultura tem capacidade de influenciar um sistema inteiro. As pessoas entenderam isso e começaram a investir na cultura onde? Nas escolas, no centro de informações, no centro de formação, porque entenderam que quando muda a cultura, muda o sistema. E nós precisamos entender isso. Uma vida nova, uma cultura nova. Seja de maneira positiva ou negativa, ela pode influenciar. A cultura é adquirida através de costumes. Como consequência, irá mudar a sua maneira de pensar, de falar, de vestir e de comer. A vida nova traz com ela uma nova cultura de reino. Ou seja, nascer de novo significa aprender tudo. Fala assim, nascer de novo significa aprender tudo de novo. Tem que dar um reset naquilo que você aprendeu. O apóstolo Paulo tinha muito conhecimento? Tinha muita informação naquela caixinha dele? Ele pega isso tudo e coloca de lado. Fala assim, eu usar, e se isso tiver algum proveito, depois que eu aprender tudo de novo, eu uso como um esterco. Mas cultura nova é necessário aprender tudo de novo. Casamento. Quantos casaram com uma cultura antiga? Tem 2, o resto tudo casou numa cultura nova. Que bênção, rapaz. Ou faltou coragem para reconhecer. Eu casei numa cultura antiga, onde eu aprendi com as pessoas que eu convivi. Casamento novo, cultura nova. Porque o reino funciona dessa maneira. Isso é celebrar a vida de Deus. A cultura do namoro. Você lembra disso, não? Lembra do namoro? Cultura de reino, cultura nova. O namoro é um processo de santidade. E quando nós passamos por esse processo de maneira correta, o casamento é uma bênção. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente é um negócio saudável. Como consequência, o casamento ele é abençoado, uma cultura nova. Quem quer ter um casamento abençoado? Que já casou. Quem não casou ainda, fala assim, pode tomar posse, fala, eu quero casar um dia, em nome de Jesus. Antes do noivo voltar, eu quero casar aqui na terra. Mas quem quer ter um casamento abençoado? Olha, o anjo está passando por aí. Se você fica quietinho, ele fala assim. Quem quer ter um casamento abençoado, gente? Cultura nova gera um casamento novo. Eu preciso passar pelo processo da reprogramação. Deus tem uma cultura de gênero. Marido, homem e mulher. Cultura de reino. Cultura de reino. E eu sei que quem sai disso está sendo perseguido. E o que nós vamos fazer, igreja? O que nós vamos fazer? Cultura de reino. Seres definidos, homem e mulher. Cultura de reino. E o que passar disso? É necessário graça para que aquele que não tem o filho, não tem, precisa receber. A restauração está no filho. É ele que faz nova todas as coisas. Jesus fala assim, eu faço nova todas as coisas. E escreve, porque essas palavras são verdadeiras e vão acontecer. Deus vai fazer nova todas as coisas. Porém, a igreja precisa entender o que significa celebrar a vida.
A verdadeira vida é entender essas situações. Nós vamos hoje celebrar o aleluia com os nossos filhos, amém? Mas por que nós fazemos isso? Qual que é o motivo de nós fazermos isso? É só para tirar eles da rua? Para eles não passarem pelo processo constrangedor que acontece aí fora? Será que é só isso? Ou nós precisamos entender, ensinar para eles, quem tem o filho, tem a vida. E quem tem o filho, celebra a vida. Hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias. Cultura nova de reino de Deus. A cultura da honra. Honrar a Deus. Respeito. A cultura do respeito. Ensinar os nossos filhos que eles precisam respeitar as pessoas mais velhas, porque eles recebem uma outra cultura na formação deles que ensina totalmente ao contrário. Aí eles têm duas informações, a que eles recebem secularmente, e se nós não passarmos a informação de reino, eles vão ficar com qual? Com a secular. Aí se fala assim, por que esse menino está agindo assim? Porque ele tem está recebendo uma cultura. E não está sendo feito o ensino da cultura de reino. Cultura nova vai gerar resultados novos. E é isso que nós queremos tratar nessa manhã. Uma cultura espiritual, de práticas espirituais. Quem tem costume de jejuar? Não vou pedir para levantar a mão. Quem tem cultura de ler? Eu não tinha cultura de... Sabe o que eu lia? Jornal. Na página esportiva, pegava o jornal, virava e ia direto na página esportiva. Essa era a minha pobre leitura. Mas eu entendi que quando você lê, você está se alimentando. Por isso é necessário ler ou não é necessário? Uma nova cultura. Você precisa se virar nos 30. A cultura da oração. A cultura da comunhão. A cultura de congregar é uma cultura. A Bíblia fala assim, não deixem de congregar. Porque ovelha quer andar deve andar quando sai do rebanho, o que acontece? Seja quem for, querubim, serafim, seja quem for. É um princípio, você quebra o princípio, você é afetado pelo princípio. Cultura de reino. E por isso nós precisamos entender a importância dessas coisas. Olha uma cultura que nasceu nova e fresca. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos... E os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Uma nova cultura vai gerar uma nova maneira de... Lembra que a cultura vem como? Como que a cultura entra? Através de um novo conceito. Fala cultura, entra através de um novo conceito. Por isso que implantaram cultura nas escolas. Para quê? Porque se a formação começar desde a raiz, é claro que vai poder acontecer a manipulação depois. E não é diferente com o reino de Deus. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu automaticamente vou mudar a minha atitude. Efésios 1:18 fala assim, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Tem bênção prometida ou não tem? Mas a bênção é consequência do quê? Mudar a cuca. Tem que mudar a mente, tirar a roupa velha, mudar a mente e colocar uma roupa nova. Esse é o processo. Se eu não tirar a roupa velha, não mudar a mente,
Não tem roupa nova. Aí eu vou mudar algumas atitudes. Aquilo que eu acho muito errado, roubar, por exemplo, é errado, é muito errado, não é? Então isso eu não faço. E outras coisas mais. Aí eu tiro algumas coisas da minha vida porque essa atitude ela é muito errada. Mas mudança de pensamento, mudança de mente não tem nada a ver com isso. Você muda o interior para depois ter uma expressão exterior. Olha a pregação de Jesus, Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Qual que era a pregação qual que era a pregação de João Batista? Os 3 pontos da pregação de João Batista eram arrependam-se, e conclusão, arrependam-se. Porque sem arrependimento, não tem o quê? Não tem vida. Eu preciso me arrepender. Quando? Diariamente. Constantemente. Para que eu possa entender o que é mudar um comportamento. Um comportamento ele é formado ao longo da vida. Um pensamento ele é formado ao longo da vida. Para mudar um conceito, isso toma muito tempo ou não toma? Mas em algum momento isso tem que começar. Tá certo? Quando mudamos a nossa maneira de pensar para com Deus, mudam também os nossos atos. Quando mudamos somente nossos atos, deixamos de fazer algumas coisas que consideramos muito erradas. Mas continuamos com uma velha mente. Para a palavra entrar, tem que fazer o quê? Eu mudo a cultura, eu mudo a minha mente, aí eu passo a receber a palavra de Deus como um estilo de vida. Obedecer a palavra de Deus é um peso? Hã? É ou não é? A gente tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus? Temos ou não temos, gente? Por quê? Porque muitas vezes a cultura não foi mudada 100%. A nossa mente, a gente reluta com muita coisa nela ainda. Aí quando a palavra ela é apresentada, nós ficamos debate. O que eu faço, o que eu não faço? Olha o que Jesus falou. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. E ele continua a ama e obedece a palavra. Tem a palavra de Deus em alta estima em sua vida, pois sabe que perdeu a capacidade de tomar boas decisões, se não for dirigido pela palavra. O Davi entendeu isso, ele fala, Senhor, coloca uma lâmpada nos meus pés e que ela seja um guia para os meus caminhos, porque eu não sei tomar decisões corretas, eu não vejo tudo, mas a tua palavra, ela é luz para mim, ela dá direção, ela me ensina qual é o caminho que eu devo andar. Há 2 semanas atrás, um irmão me ligou falando assim, estou com essa decisão para fazer. Falei, ok, me conta mais. Aí ele falou, Deus me deu uma palavra. Eu falei, vamos ler a palavra. Aí ele leu a palavra. Eu falei, lê de novo essa palavra. Ele começou a ler pausadamente e eu percebi que o Espírito Santo foi trazendo o entendimento daquela palavra. Ele acabou de ler a palavra e falou assim, pastor, eu entendi o que Deus queria fazer comigo, o que Deus quer fazer comigo. Porque a palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus. Por isso que Davi fala assim, como eu amo a palavra de Deus. Como ela é como mel para mim. Ela não é pesada, ela é maravilhosa. Ela traz vida sobre a minha vida. Quantas vezes você se sentiu abatido por alguma circunstância, ou seja qual for a situação, aí você lê a Bíblia e aquilo entra no teu coração como um renovo, como algo que te fortalece e fala assim, Senhor, obrigado por me fortalecer, porque a palavra tem. Olha só,
Eu não obedeço para ser salvo. Porque eu sou salvo, eu desejo obedecer. Muitas vezes a gente fala assim, menino, você precisa obedecer. Mas a obediência não vem, a salvação não vem por causa disso, é porque você é salvo. É porque você encontrou o amor de Deus, é que você deseja obedecer esse teu Deus. Não é imposto, não é uma obediência imposta. Tá certo? Ezequiel 36, 27 fala assim, porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis, e cumpram todos os meus mandamentos que lhes dei. Salmos 1, 2. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Isso me leva a um processo de renúncia total. João 3,30 fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como que eu vou renunciar? A renúncia é uma consequência de amor. Ou não é? Jesus renunciou à vida dele por causa de amor. Quando você abre mão pelo teu casamento em algumas circunstâncias, ou seja qual for, a motivação sua é o amor. A renúncia é uma consequência de quem ama. Tá certo? A renúncia é um pré-requisito para alcançar coisas novas. Vou repetir. A renúncia é um pré-requisito para alcançar coisas novas. Quando você esvazia algo, seja um cômodo ou um objeto, na verdade, ele está sendo preparado para ser cheio de algo novo. Naamã precisou renunciar a todos os seus títulos, orgulho, para se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ser curado da lepra. Houve uma renúncia ou não houve? Se ele ficasse com aquele tupete, como ele chegou em Jerusalém, até Eliseu, ele iria ser curado? Ele voltaria para a terra dele, leproso do mesmo? A renúncia é um pré-requisito para receber algo. Você precisa receber algo novo? Você precisa entender, eu preciso entender, que a renúncia é um pré-requisito para isso acontecer. Moisés teve que tirar as sandálias dos pés para se aproximar de Deus. Renúncia. Jesus abriu mão da glória de filho unigênito para receber a glória do primogênito. É uma renúncia muito grande. Os discípulos ouviram de Jesus, quem não renunciar tudo por amor, não conseguirá ser meu discípulo. Por que Jesus está falando isso? Porque é necessário que ele cresça e que eu, quanto mais eu diminuir, mais eu cresço. Essa conta não bate, né? Quanto mais você diminuir, quanto mais você se esvaziar, mais você vai ser cheio. Uma vasilha, quanto mais vazia ela está, mais líquido, ou seja, o que for usado, cabe. Porque em mim, eu vou falar de mim, tá? Posso? Em mim não há nada bom. É necessário eu me esvaziar. E o último ponto. Fala, hoje está que nem o The Flash, né? É isso mesmo. Pra gente, papai, e depois a gente tem outro evento. Vida nova. Novos resultados. Não são novos resultados que produzem uma vida nova. Vou repetir. Não são novos resultados que produzem uma vida nova. O carro novo, ele produz um resultado de 1 mês, até derramar o primeiro líquido nele. Depois, aquele negócio parece que perdeu a graça. Eu sei que resultado novo gera uma adrenalina, né? Ou não gera? Coisa nova é bom. Uma camisa nova, eu falo assim, estou até mais bonito hoje. É a mesma carcaça. Né? Porque é a adrenalina da camisa. É assim que se pode dizer. Novos resultados produzem momentos agradáveis. Pelo contrário, somente a verdadeira vida de Jesus pode produzir resultados permanentes e eternos. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era
E já chegou o que é? Leia, por favor, esse versículo. 1, 2, 3, go. É isso mesmo, não? Você está unido em Cristo? Então é necessário deixar as coisas velhas para trás. E as coisas velhas seguem a gente, não? As atitudes velhas seguem a gente, não? As emoções velhas seguem a gente, não? Os traumas seguem a gente ou não seguem? É necessário os medos do passado, aquilo que não deu certo no passado, segue a gente ou não segue? Segue ou não segue? É necessário deixar isso passar. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso Deus faz coisas novas. Cria uma novidade de vida todos os dias para você. Romanos 6,4 fala assim: assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Você, Lúdia, você pode colocar esses 3 quadrinhos que eu coloquei na mensagem, por favor? Vida velha. Vocês têm no boletim, não tem? O que está falando no primeiro quadrinho aí? Eu chego à conclusão que o Evangelho é uma ciência exata. Você percebe isso, não? Vida velha, atitudes velhas, qual que é o resultado? Velhos, frustração. Por que as coisas não mudam? Por que isso não muda? Por que aquilo não muda? Por que a minha esposa não muda? Por que o pastor não muda, gente? Já há quantos anos? Porque não mudou? Não mudou a atitude. Não mudou a atitude, por isso não muda resultado. Tem resultado que ainda está te frustrando na vida? Eu posso falar de mim. Tem. O que tem que ser feito? Olha só, na caminhada a gente semeia de tudo, não semeia? Semeia espinho também? E a Bíblia diz assim: o que semeia também colherá. Aí quando vem a colheita dos espinhos, quem gosta de colher espinho? Quem já tocou em um espinho? Levanta a mão. É terrível ou não é? Alguém gosta de mexer com espinho? Ninguém gosta. Mas tem que limpar o terreno, senão aqueles espinhos vão produzir outros. Tem que arrancar, tem que tirar, limpar todo o terreno. Então quem planta espinho tem que limpar e tem que colher também espinho. Aí você chora, fala: Jesus, por que eu estou colhendo espinho? Jesus, me ajuda a não colher mais espinho. Ele falou: claro, não planta mais espinho. Aí você não vai colher mais espinho. O segundo quadrinho, o que está escrito aí? Recebi Jesus, uma promessa de uma vida nova. Amém? O que tem que acontecer? Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu chego até Jesus pela graça. Ninguém conseguiria entrar por este caminho. Por isso que a graça abriu essa porta para nós. Mas e depois disso, o que eu faço? Eu fico pendurado na graça o tempo todo? A graça que me salva é a graça que me transforma. Existe um processo de transformação. É necessário nascer de novo. É necessário falar assim: meu irmão, essa atitude sua é uma atitude morta. Não é uma atitude de Cristo. Essa maneira de falar sua não é correta. Esse seu comportamento não pode ser assim. Não dá para agir só pelas emoções. Me feriram, me sinto mal.
vou me isolar. Não dá para viver em comunidade assim, dá? Porque as pessoas são falhas, eu sou falho. Se você andar perto de mim, eu vou errar com você. E aí, quando eu errar com você, o que você vai fazer comigo? Vai me jogar no triturador? Não vai sobrar ninguém, gente, eu vou avisar logo. Jesus vai ter que voltar para pregar para essa igreja. Tá certo? Vamos pegar o resultado certinho agora? E o último, o que fala aí? Aí é só bênção. É uma vida nova. Nasceu novamente em Cristo. Mas também tá sendo transformado por Cristo. Ele não precisa se preocupar com o resultado. O resultado ele é uma consequência de quem nasceu e mudou o comportamento. Como consequência tem um novo resultado. Isso é celebrar a vida de Deus. Quem tem o Filho, celebra a vida. É isso que nós estamos falando nessa manhã. Conclusão. A nova vida passa pelo entendimento que eu estava onde? Estava onde? Jesus me deu vida. E essa nova vida é uma celebração contínua de todos aqueles que nasceram do Espírito. O que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, essa atitude velha é necessário nascer de novo. Tem alguma, por acaso, só se você procurar bem, talvez você encontre. Mas a maioria não. Tem alguma atitude velha que volta e meia, ela bate na porta, não? Hã? Isso vai acontecer. Até Jesus voltar, essa atitude velha, ela vai tentar bater na porta. Mas aquele que é nascido do Espírito, aquele que nasceu novamente, ele já não vive mais pelas obras da carne, mas ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito está fazendo nova todas as coisas. Tá certo? Mateus 28, 20, a parte B fala assim: e lembre-se disto, estou sempre, até quando? Até o fim. Glória a Deus, porque Jesus não desiste de nós. Mesmo que às vezes tem alguma coisa que é meio esquisita na caminhada, não tem? Mas ele fala assim: se você precisar de ajuda, clama a mim. Vinde a mim. E eu faço nova todas as coisas. Eu renovo, eu fortaleço. Deus quer te dar e Deus quer me dar resultados novos. Deus quer te dar uma vida abundante aqui nessa terra. A eternidade. Você aceitou Jesus? Todos aceitaram Jesus já? Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta sua mão assim e fala assim. É para ele ver que você é de Cristo. Levanta a mão todos que conhecem Jesus, por favor. Você é de Cristo? Amém. Então Deus tem vida abundante para você. E a vida eterna já começou para você aqui na terra. Lá no céu vai ser uma bênção. Sim, eu sei que lá no céu vai ser uma bênção. Mas a eternidade para você já começou aqui na terra. Deus quer levantar um povo feliz aqui na terra. Deus quer dar resultados novos para você aqui nessa terra. Deus quer curar a tua saúde aqui nessa terra. Deus quer fazer de você que você celebre a vida aqui nessa terra. Deus quer te dar um casamento pleno aqui na terra. Aí você fala assim, glória a Deus, porque lá no céu eu vou ter um casamento pleno com Jesus, né? Aqui está complicado. Ah, não. Deus quer dar um casamento pleno para você aqui e agora. Amém? Eu não vou mover vocês, não vou pedir para os meninos do louvor vir para cá. Eu quero fazer uma oração por mim e por vocês. Eu preciso receber essa vida de Deus. Todos os dias. Para mim poder celebrar a vida, eu preciso receber. Para mim poder celebrar a vida, eu preciso receber vida. Coloque-se de pé, por favor.